Fala galerinha, vamos aprender na aula de hoje uma das bases referente à geometria analítica, que é a distância entre dois pontos, beleza? Pessoal, nós vamos utilizar uma formulazinha aqui que ela vai ser muito necessária, nós precisamos aprender ela de fato. Então vamos lá, vamos colocar dois pontos quaisquer aqui, ó. Vamos colocar esse ponto aqui, vou chamar ele aqui de coordenada x1 e y1, certo? Lembrando que um ponto é formado por uma coordenada em x e uma coordenada em y. Vamos colocar esse ponto aqui também, ó. E esse ponto aqui, ele vai ter coordenada x2 e y2, certo? Então, quando eu falo que eu quero a distância entre esses dois pontos, eu estou querendo isso aqui, ó. Estou querendo isso aí que eu acabei de medir em azul aí. Beleza? E aí, se nós observarmos, pessoal, é possível eu representar aqui um triângulo retângulo. Olha aqui. Aqui em vermelho, né? Eu vou colocar em azul, pode ser azul também. Essa medida aqui, ó, azul escuro. Ok? Então, se vocês observarem, aqui nós temos um triângulo retângulo. E a distância entre esses dois pontos é o que? É a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, vocês concordam comigo que se eu souber essa medida aqui e essa medida aqui, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras? Porque a distância entre os dois pontos é a hipotenusa desse triângulo. Então, vamos lá, pessoal. Bem simples, ó. Qual que é essa medida aqui, ó? Qual que é essa medida aqui embaixo? Essa medida vai ser x2 menos x1, certo? Essa medida aqui vai ser x2 menos x1. Vamos supor aqui, ó, vamos usar um exemplo bem simples. Se aqui for 3 e aqui for 8, qual que vai ser essa distância? Qual que vai ser essa distância aqui? Vai ser 5, não é? Porque vai ser 8 menos 3, que dá 5. Então, beleza. Encontramos a distância do cateto inferior aqui, que está em vermelho. Agora vamos encontrar essa distância aqui, ó. Como é que vai ficar essa distância, pessoal? Essa distância vai ser y2 menos y1. Que é justamente as coordenadas aqui, ó. y2 menos y1. Ok? E agora nós vamos encontrar a distância entre os pontos, que é a hipotenusa. E aí, se eu aplicar Pitágoras, eu vou estar encontrando o quê? A distância entre os dois pontos. E como vai ficar, pessoal? Vai ficar a hipotenusa ao quadrado. Então, vamos colocar aí a distância ao quadrado. Vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado também. Como eu estou querendo saber a distância e não a distância ao quadrado, né? Eu vou até tirar o plano aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ok? Então, pessoal, como eu estou querendo a distância e não a distância ao quadrado, então vou colocar que a distância vai ser igual essa potência 2 aqui, eu vou passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E essa daqui, pessoal, vai ser a fórmula da distância entre dois pontos. Eu sempre vou utilizar essa formulazinha para encontrar a distância entre dois pontos. Nós podemos simplificar ela da seguinte forma. A distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. O que é ΔX e o que é ΔY?
é a variação. Você vai pegar x2 menos x1, seria o ΔX. y2 menos y1 seria o ΔY. Ok? Então, vamos aqui agora fazer uma questãozinha. Vamos supor que eu quero encontrar aqui a distância entre o ponto A de coordenada 2 e 3, certo? E o ponto B de coordenada, deixa eu pensar aqui, seria 0 e 4. Vamos colocar aí 0 e 4. Então, se eu quero descobrir a distância entre esses dois pontos, o que eu vou colocar? A distância vai ser igual a raiz quadrada da variação de x. O que seria a variação de x, pessoal? Seria o x do primeiro ponto menos o x do segundo ponto ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos 0 ao quadrado mais. Agora, a variação de y vai ser o y do primeiro ponto menos o y do segundo ponto. Então, vai ser 3 menos 4 ao quadrado. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser a raiz quadrada de 2 menos 0 ao quadrado, vai dar 4. Mais 3 menos 4 ao quadrado, vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser raiz de 5, tá? Como raiz de 5 não tem raiz exata, vocês podem deixar a resposta dessa maneira, ok? Então, vou fazer mais algumas videoaulas de exercícios, né? Utilizando essa fórmula aí para vocês fixarem ela melhor.